Então, pessoal, agora que nós já conhecemos o efeito estufa, nós vamos entender melhor o que é o famoso aquecimento global. Nós temos aqui na página 282 do livro de vocês, temos aqui, efeitos nocivos da poluição atmosférica. A poluição do atmosférico é responsável por inúmeros problemas de ordem ambiental. Haja vista que podem ocasionar chuva ácida, destruição da camada de ozônio, além de intensificar o efeito estufa. Além dos efeitos danosos causados ao meio ambiente, é necessário mencionar que os poluentes lançados no ar são nocivos à saúde, certo? Então, vamos começar a entender esses efeitos nocivos da poluição do ar, começando pelo aquecimento global. Então, tá aqui, ó. O efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para manter a temperatura da Terra em níveis adequados para a vida. Nós já vimos isso, já entendemos isso e já aprendemos isso, certo? Sem ele, a temperatura média do planeta seria em torno de 19 graus Celsius negativos. Então, o planeta seria completamente gelado e impróprio para o desenvolvimento de vida. Então, tá aí, ó. Os raios do Sol atravessam facilmente a atmosfera e aquecem a superfície da Terra. Esse calor é refletido na superfície do planeta, atravessa a atmosfera e sai dela, certo? Porém, uma boa parte do calor é absorvida pelas nuvens e por alguns gases da atmosfera, como o vapor de água, o gás carbônico, o ozônio, o metano, entre outros, que são os chamados gases do efeito estufa, que também já estudamos. Esse calor, depois de absorvido, volta à superfície do nosso planeta em todas as direções, mantendo a temperatura média do planeta mais ou menos estável, certo? Tudo isso nós já vimos. Contudo, o aumento da quantidade dos gases do efeito estufa, como o gás carbônico, pode intensificar esse efeito e desequilibrar a temperatura do planeta. Esse desequilíbrio devido a uma intensificação do efeito estufa pela maior produção desses gases do efeito estufa através das atividades principalmente humanas é o que nós chamamos de aquecimento global. Então tá aí, ó. É necessário que fique claro que o efeito estufa é um fenômeno natural e é essencial à vida no planeta. Mas quando intensificado, então presta bem atenção, ó, intensificado, então quando ele está intensificado, é que pode ocasionar alterações climáticas em virtude do aumento da temperatura na Terra. Então, você pode ir e fazer isso aí no livro de vocês, tá? A elevação da quantidade de dióxido de carbono no ar decorre principalmente da queima de derivados de petróleo, de combustíveis fósseis, como óleo diesel, a gasolina, o querosene, etc., das grandes queimadas, do desmatamento, certo? Então, todas essas ações humanas é que aumentam a quantidade desses gases do efeito estufa, como é o caso do gás carbônico. Então, nós temos aqui uma informação no livro de vocês, diz assim o seguinte: segundo dados do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, nos últimos 150 anos, a temperatura média global aumentou cerca de 0,6 graus Celsius e a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou em 35%, certo? O aumento, a intensificação do efeito estufa gera como principal e primeira consequência o aumento da temperatura do nosso planeta. Esse aumento da temperatura do nosso planeta vai gerar uma série de consequências, que são as chamadas consequências do aquecimento global, certo? Então, nós temos aqui o constante aumento da temperatura média, de acordo com estudos de especialistas, poderia provocar derretimento das calotas polares,
resultando no aumento dos níveis dos oceanos e alterando o regime de chuvas e o clima de um modo geral, certo? Então, percebam como, né, existe uma série de consequências geradas a partir do aumento dessa temperatura do nosso planeta, que é o aquecimento global. Segundo os cientistas, há necessidade de diminuir a liberação de gases que intensificam o efeito estufa, com medidas como a redução da queima de combustíveis fósseis. No entanto, por interesses econômicos, né, os países industrializados são resistentes a essas mudanças, pois elas envolvem grandes investimentos na busca de outras formas de energia que não sejam tão nocivas ao nosso planeta. Então, nós vamos ver agora um pouquinho mais sobre o aquecimento global aqui na nossa aula. Então, o que seria esse aquecimento global? O aquecimento global corresponde, portanto, ao aumento da temperatura do nosso planeta, causado pelo acúmulo de gases que são poluentes na nossa atmosfera. Como a gente já viu, o efeito estufa é um efeito natural e necessário para o desenvolvimento de vida do planeta. O problema está quando esse efeito estufa é intensificado pelo aumento da emissão de gases poluentes, dos gases do efeito estufa, certo? Então, a emissão desses gases poluentes, principalmente dos gases do efeito estufa, vão intensificar esse fenômeno natural, que é o efeito estufa, fazendo com que o calor do Sol fique retido a maior parte na nossa atmosfera, gerando um aumento da temperatura, que ocasiona o aquecimento global. Importante sempre frisar que esse efeito estufa é intensificado principalmente pelas atividades humanas. Então, quais são, portanto, as causas do aquecimento global? Nós já sabemos que as principais causas, aliás, a causa da intensificação desse efeito estufa e do aquecimento global são principalmente as atividades humanas. Mas que atividades humanas seriam essas mais especificamente? Nós temos aqui o desmatamento, além disso, as queimadas de grandes florestas, principalmente, a queima de combustíveis fósseis nos automóveis e nas indústrias, então as atividades industriais, e também a agropecuária. Então, todas essas atividades humanas contribuem de alguma forma para a intensificação do efeito estufa e para o aquecimento global. E quais seriam as consequências desse aquecimento global? Então, nós já sabemos as suas causas e agora vamos conhecer as suas consequências. Primeira coisa é o derretimento das calotas polares. Então, nos dois polos do nosso planeta existem grandes coleções de água na forma de blocos enormes de gelo, que são as chamadas calotas polares. Então, o aumento significativo da temperatura do nosso planeta, em primeira instância, vai causar o derretimento dessas calotas polares, desses grandes blocos de gelo. Como eles estavam lá na forma de gelo, ao passo em que ocorre o derretimento dessas calotas polares, aumenta o nível do mar. E esse aumento do nível do mar pode gerar inundação de algumas regiões, principalmente de cidades litorâneas. Essas regiões sendo inundadas vão ocasionar a migração de populações. Então, pessoas que moravam nessas regiões que foram inundadas vão ter que sair desses lugares, vão ter que migrar dessas regiões. Também ocasiona uma maior frequência na ocorrência de desastres naturais, como tempestades, enchentes, furacões e secas. Tia, secas? Porque essa mudança, esse aumento na temperatura, global vai aumentar a temperatura de todos os lugares do nosso planeta. Então, aquelas regiões que já eram quentes vão se tornar ainda mais quentes. Então, as secas vão ser mais duradouras, por exemplo.
Então, além disso, também vai alterar a produção de alimentos, né? Pode causar desertificação de algumas áreas naturais, gerando também a escassez de água em algumas regiões, o que pode ocasionar riscos de conflitos entre populações, principalmente devido à escassez de água e de alimentos. Também pode ocasionar problemas de saúde para nós, seres humanos, devido à alta temperatura, bem como modifica a fauna e a flora de todo o planeta e pode ocasionar a extinção de espécies, principalmente espécies marinhas, devido ao aumento da temperatura dos oceanos, onde vivem espécies que são extremamente sensíveis a variações de temperaturas, como são o caso dos corais, que são a base de muitos habitats para diversas espécies de seres vivos, certo? Então, ocasionando graves problemas para vários ecossistemas do nosso planeta. Então, vejam quanta coisa pode causar, né, pode ter como consequência desse aquecimento global, que é um problema extremamente grave, extremamente sério. Pois bem, aqui só para ficar bem colocado a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global, né? Geralmente é bem comum, né, essa confusão entre esses dois termos, que a gente acha que são a mesma coisa, mas que na verdade não são, mas estão muito relacionados entre si. Então, o efeito estufa é aquele fenômeno natural, essencial para o desenvolvimento de vida na Terra, garante que a temperatura do planeta seja amena, certo? Já o aquecimento global é um aumento da temperatura do planeta, né, das águas dos oceanos também, resultado da intensificação ou do aumento do efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, bom, benéfico para o planeta. Aquecimento global, intensificação do efeito estufa, maléfico, a temperatura se torna elevada demais. A temperatura do planeta se torna elevada demais. Então, resumidamente, o efeito estufa é um processo natural que é intensificado pelas atividades humanas e que ocasiona o aquecimento global. Então, efeito estufa, fenômeno natural, intensificado pela ação humana, ocasiona o aquecimento global. Que fique bem clara essa diferença. E como podemos evitar o aquecimento global? Então, vários acordos já foram tentados entre diversos países para diminuir a emissão dos chamados gases do efeito estufa, através de eventos, né, como o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, que nós vamos ver, vamos estudar um pouco melhor, vamos entender como foi, principalmente a questão do Protocolo de Kyoto, certo? Mas uma das formas de você evitar o aquecimento global é utilizando fontes alternativas de energia que sejam renováveis, como, por exemplo, a substituição de queima de combustíveis fósseis, né, em termoelétricas, por energia eólica. Então, você utilizar uma fonte alternativa de energia que seja renovável. Isso é uma forma da gente evitar o aquecimento global. Bom, e nas nossas ações cotidianas, o que a gente pode fazer? Existem várias ações que nós podemos tomar. Realizar pequenos trajetos a pé ou a bicicleta, em vez de ir de moto ou de carro. Dar preferência ao transporte coletivo, ônibus coletivo, ao invés de utilizar o seu carro ou a moto para ir para um determinado lugar. Diminuir a produção de lixo. Utilizar produtos recicláveis ou biodegradáveis. Realizar coleta seletiva, isso tudo está relacionado à diminuição da produção de lixo, né? E fazer compostagem de material orgânico, também relacionado à diminuição da produção de lixo. Economizar energia elétrica e reduzir o consumo de carne bovina e suína, certo? Então, todas essas atitudes nós podemos tomar no nosso dia a dia para evitar o aquecimento global. Até a próxima videoaula.